David Lynch, um cineasta renomado, foi encontrado pela família morto no dia 15 de janeiro de 2025, na casa da filha dele. Lynch divulgou em agosto de 2024 que sofria de um enfisema pulmonar devido a anos de consumo de tabaco. Em janeiro de 2025, Lynch foi evacuado da sua residência devido a incêndios florestais no sul da Califórnia, o que agravou a sua situação de saúde, levando ao seu falecimento. David Lynch deixou um legado consigo, inspirando um monte de cineastas até hoje. Por isso, vou dar-vos a conhecer quem foi David Lynch. O nome que ressoa na história do cinema como um mestre do surrealismo, do estranho e do belo. Hoje vamos explorar a vida deste gênio criativo, desde a sua infância até o impacto eterno da sua arte. David Keith Lynch nasceu em 20 de janeiro de 1946, em Missoula, Montana, Estados Unidos. Ele foi o segundo dos 3 filhos de Donald Walton Lynch, um cientista do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e Edwina Sunny Lynch, uma professora de inglês. Devido à profissão do pai, a família mudava-se com frequência, o que expôs Lynch a diferentes paisagens e comunidades da América rural. Montana, que foi o seu local de nascimento, é conhecido pelas suas vastas paisagens, montanhas e isolamento. Esse cenário influenciou a sensibilidade visual e temática de Lynch, que frequentemente incorpora bastidões misteriosas e um senso de isolamento nos seus filmes. A infância de Lynch foi marcada por uma série de mudanças de residência. Essas mudanças podem ter contribuído para a sua visão de mundo, onde o familiar muitas vezes esconde algo estranho ou perturbador. Uma marca registada da sua estética. Desde pequeno, Lynch sempre teve um olho clínico para o que ele chamava de estranheza escondida. Ele cresceu em bairros, onde ele sentia que havia algo meio sinistro e misterioso que ele desvendaria mais tarde em filmes como o Blue Velvet. Lynch adorava falar sobre como a sua infância foi marcada por eventos que davam arrepios, como aquela vez em que ele avistou uma mulher nua e a sangrar a cambalear pelo bairro. Aquele foi o momento onde ele virou a chave que acendeu o seu amor pelo desconforto e pelo mistério. Na escola, Lynch não era exatamente o aluno tradicional. Ele achava a educação mediana e estava mais interessado em rabiscar do que em estudar. A sua paixão pela pintura foi a chave que abriu as portas para o mundo da arte. Os pais de Lynch foram fundamentais na formação da sua personalidade. O seu pai proporcionou uma base sólida, enquanto que a mãe dele o incentivou com a sua criatividade. Até se recusou a comprar livros de pintar para obrigar e incentivar o Lynch a fazer os seus próprios desenhos e a pintá-los. Embora a sua infância tenha sido comum, Lynch sentia-se diferente na adolescência, sendo introspectivo e rejeitando a conformidade social dos anos 50 e 60. A experiência dele de vida em bairros americanos, que aparentemente eram tranquilos, e combinadas com a sua imaginação e sensibilidade ao desconhecido, ajudaram a formar a base para o seu estilo único de contar histórias. Lynch inscreveu-se na Pennsylvania Academy of the Fine Arts em 1965, onde aprofundou a sua formação artística. Explorou a pintura a óleo e o seu potencial expressivo. Lynch incorporou a sensação de desconforto e solidão nas suas obras, explorando temas de alienação e vazio existencial. Após formar-se em artes plásticas, Lynch transferiu-se para a Chouinard Art Institute, onde se formou em 1969 em artes visuais. Durante esses estudos, desenvolveu uma crescente atração pelo cinema, percebendo o seu potencial como uma forma de arte que une pintura e narrativa. Em Los Angeles, começou a experimentar com filmes curtos, realizando o seu primeiro curta-metragem, Six Men Getting Sick, de 1966, que era uma experiência audiovisual que misturava animação e vídeo, o que reflete o seu interesse pelo desconforto e o absurdo mais uma vez. David Lynch também foi influenciado por filmes tradicionais e pela cultura pop americana. A sua juventude foi marcada por clássicos de Hitchcock, Frank Capra, John Ford e Lang. Com Hitchcock é influencial nas suas habilidades de criar tensão. Lynch refletiu o lado sombrio da vida suburbana, onde podemos ver em obras como Blue Velvet, como já mencionado antes, e Twin Peaks. A música também foi importante para David Lynch. Ele teve colaborações como, por exemplo, do Angelo Badalamenti em Twin Peaks. Ele também lançou um álbum, mas isso vamos falar mais à frente, tá bem? A ideia de Eraserhead surgiu quando ele estava a estudar na American Film Institute. Inicialmente era um projeto de estudante, mas que depois ganhou asas. Só que levou quase 5 anos para ser concluído devido a problemas financeiros. A produção teve ajuda de amigos,
mas foi limitado em recursos, o que fez com que ele utilizasse cenários minimalistas e iluminação sombria para criar um ambiente surreal. O filme é caracterizado por uma trilha sonora com sons industriais, criando um clima de desconforto, e o seu visual em preto e branco tornou-se uma assinatura de Lynch. Embora não tenha sido um sucesso comercial inicialmente, ganhou status e foi elogiado por cineastas como Stanley Kubrick. That was a great moment for sure. It wasn't one of his favorites, it was his favorite. And it was the producer and several people that were working with George Lucas. They would come to Elstree Studios to check it out for George to come and shoot there. And they were, met Kubrick, and Kubrick invited him up to his house that night, and he said, I want to show you my favorite film. And he showed him Eraserhead. Well, here's one other thing that Eraserhead lançou a carreira do David Lynch e estabeleceu o seu estilo cinematográfico, focando no subconsciente e no ridículo. O filme tornou-se um clássico cultural e influenciou as suas obras futuras. Believe it or not, Eraserhead is my most spiritual film. O sucesso de Eraserhead abriu as portas de Hollywood para David Lynch. O seu estilo peculiar e a sua habilidade em capturar emoções profundas chamaram a atenção de produtores e críticos. Em 1980, Lynch dirigiu O Homem-Elefante, uma obra aclamada que contou a história real de Joseph Merrick, um homem severamente formado na Londres vitoriana. O filme foi um sucesso crítico e comercial, recebendo 8 indicações ao Oscar, incluindo o melhor diretor para Lynch, mas não ganhou. No entanto, nem tudo foram rosas na sua trajetória. Após o triunfo de O Homem-Elefante, Lynch foi escolhido para dirigir Duna, de 1984, que foi uma ambiciosa adaptação do romance de ficção científica de Frank Herbert. A produção foi problemática desde o início, com orçamentos exorbitantes, pressão de estúdio e decisões criativas fora do seu controle. O filme foi um desastre comercial e recebeu críticas mistas, marcando um dos momentos mais difíceis da sua carreira. Lynch mais tarde refletiu sobre a experiência, dizendo que foi a única vez que ele sentiu que tinha perdido o controle criativo. Apesar do seu fracasso inicial, Duna eventualmente ganhou status, com muitos fãs a rever o filme para apreciar os seus visuais impressionantes e os toques característicos de Lynch, mesmo em meio às limitações impostas. Esse período foi crucial para Lynch entender a importância de preservar a sua visão artística, algo que definiria os seus projetos futuros, como Blue Velvet, que marcaria um retorno triunfante à sua essência criativa. Ao longo da sua carreira, permaneceu fiel ao seu estilo experimental, desafiando expectativas com narrativas fragmentadas, atmosferas tensas e visuais perturbadores. As suas obras transcendem os limites do cinema convencional, transformando-se em experiências sensoriais e emocionais que geram interpretações diferentes. Lynch lançou Estrada Perdida, de 1997, que é uma narrativa não linear, que mistura mistério, horror psicológico e surrealismo. O filme trata de identidade, culpa e violência. O filme segue um saxofonista acusado de matar a esposa. A trama continua com novas personagens e eventos interligados, o que mantém o público em dúvida sobre a realidade. O filme foi recebido com reações polarizadas, ou seja, muito boas e más. A trilha sonora teve contribuições de David Bowie, Nine Inch Nails e Angelo Badalamenti, novamente, o que intensifica a atmosfera tensa e desconfortável. Também temos Cidade dos Sonhos, 2001. Originalmente foi criado para ser um episódio piloto numa série de televisão. O filme passa-se em Los Angeles. A narrativa gira em torno de uma aspirante atriz e uma mulher que perdeu a memória após um acidente de carro. A história desenvolve-se como um mistério, mas gradualmente fragmenta-se em uma teia de realidades sobrepostas, levando os espectadores a questionar a fronteira entre o sonho e a realidade. A complexidade de Cidade dos Sonhos consolidou a reputação de Lynch como um mestre do cinema surreal. O filme foi amplamente aclamado, recebendo o prémio de melhor diretor em Cannes e uma indicação ao Oscar de melhor diretor. Império dos Sonhos, 2006, representou uma abordagem ainda mais radical à narrativa experimental. Este filme foi filmado inteiramente em digital. O filme segue a história de uma atriz envolvida em um filme amaldiçoado. A narrativa é deliberadamente caótica, misturando realidade, ficção e múltiplos planos temporais. Lynch utilizou o digital para explorar novas possibilidades visuais, criando uma atmosfera ainda mais perturbadora e claustrofóbica. O filme é uma jornada emocional e psicológica, enfatizando estados de espírito e sentimentos em vez de enredo tradicional. Embora tenha dividido opiniões, Império dos Sonhos é frequentemente considerado uma das obras mais ousadas de Lynch, demonstrando a sua recusa
em se conformar com as expectativas do público ou da indústria. David Lynch frequentemente refere-se aos seus filmes como pinturas em movimento, um reflexo direto das suas raízes artísticas. Como já falado, antes de se dedicar ao cinema, Lynch era pintor e estudava artes visuais, o que influenciou profundamente a sua abordagem cinematográfica. Ele vê cada frame como uma composição artística, combinando cor, luz, som e textura para criar uma experiência imersiva. Essa visão é evidente no som dos seus filmes, muitas vezes concebido para evocar emoções específicas ou criar uma sensação de desconforto. Além disso, Lynch frequentemente incorpora símbolos e motivos visuais que remetem à pintura surrealista, como os trabalhos de Francis Bacon, que ele cita como inspiração. Lynch era muito mais do que um diretor, pintor, escritor, músico. Ele também fazia design de móveis. Mas vamos falar mais profundamente, um bocadinho, da música. Ele trabalhou em diversas trilhas sonoras dos filmes dele, muitas vezes em colaboração com Angelo Badalamenti. Além disso, Lynch lançou álbuns como Crazy Clown Time, em 2011, e The Big Dream, em 2013, que misturam blues, rock e sons experimentais. As suas composições possuem um tom melancólico, alinhado à estética surrealista de outras obras dele no cinema. Ele também aventurou-se na literatura, escrevendo livros que exploram as suas ideias criativas e filosóficas. Ele escreveu o livro Catching the Big Fish, Meditation, Consciousness and Creativity, em 2006. Ele discute o papel da meditação transcendental na sua vida e como ela influencia o seu processo criativo. Esta parte da meditação é muito importante de falar, é que a prática de meditação transcendental tornou-se uma parte fundamental da vida de Lynch. Ele começou a meditar em 1973. Desde então, descreve-a como essencial para a sua criatividade e bem-estar. Lynch acredita que a meditação ajuda a acessar o subconsciente, permitindo-lhe explorar ideias mais profundas e encontrar a calma no meio do caos. Para além disso, ele fundou a David Lynch Foundation, uma organização dedicada a promover a meditação transcendental como uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas em situações adversas, como por exemplo veteranos de guerra, estudantes, mendigos e pessoas em recuperação de traumas. O outro campo interessante é o design de móveis, tal como eu falei. Lynch cria peças que são tanto funcionais quanto artísticas. Ele pegava em materiais rústicos, ou seja, materiais acabados, vamos dizer assim, e transformava em algo novo e com acabamentos industriais. Em 2019, Lynch ganhou um Oscar honorário pela sua contribuição na indústria cinematográfica. O legado de Lynch acontece na sua recusa em comprometer a sua visão artística. Ele demonstrou que é possível criar obras desafiadoras e inovadoras, mesmo estando numa indústria que é muitas vezes focada em fórmulas e resultados financeiros. As suas obras continuam a ser analisadas e admiradas, garantindo que o seu impacto permaneça relevante por gerações. David Lynch não foi apenas um cineasta. Ele foi um arquiteto de sonhos e um explorador do inconsciente humano, cuja influência continuará a mudar o mundo da arte, da televisão e do cinema por muito tempo. Good morning. It's August 21, 2020, and once again, it's a Friday. Here in LA, some low clouds and fog, clearing a little bit now, very still, around 70 degrees Fahrenheit, 21 Celsius. I'm wearing dark glasses today because I'm seeing the future and it's looking very bright. Ok malta, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido quem foi David Lynch. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por isso, deixem o vosso like, comentem o que é que vocês acharam, o que é que vocês aprenderam aqui com ele. Bem, e acho que é tudo. Muito obrigado e tchauzinho.